A grande potência da psicanálise é fazer dúvida ao sujeito. Isso daí tá falando alguma coisa. O que você vai fazer com isso? Enquanto analista, o que você vai fazer com o seu desejo? Acho que a análise é um tempo para a gente explicar o que está sendo vivido em ato, no momento. Porque o que a gente convoca o sujeito é a contar a sua própria história. Na nossa fala, muitas vezes a gente não escuta o que estamos dizendo. E aí é o lugar do analista. Que a questão é, o que a psicanálise oferece a essa escuta? Tanto sobre saúde mental como agora. E uma busca que já vinha crescendo, aumentou muito com o advento da pandemia e a crise humanitária causada por ela. Segundo o Google Trends, na primeira quinzena da quarentena no Brasil, houve um aumento de 88% nas buscas de terapias online no Brasil. Num cenário em que essa busca advém do sofrimento do sujeito, a gente vai tentar responder para que serve a psicanálise. Bem, me parece que o ponto principal para a gente começar é tentar separar um pouco as ciências que pensam e discutem a saúde mental, né? Os saberes que se debruçam mais majoritariamente sobre eles. Psicanálise, psiquiatria e psicologia. Essa divisão ela não é clara, né? Assim, no social, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente escuta pessoas falando, mas é psicanalista, até na hora de falar, fazer referência a psicanalista, você é psicanalista, psicióloga, psiquiatra, então enfim, né? Acho que é importante talvez fazer uma rápida, né, assim, diferenciação. A psiquiatria, a formação é médica, né? Somente os psiquiatras têm direito de receitar remédios, né? Então, normalmente nós fazemos uma parceria, né, com médicos que indicam e aqueles que pensam realmente, que compartilham do entendimento de que somente uma atuação biológica, né, não tem os melhores efeitos, né, assim, a longo prazo, né? Temos também a psicologia e a psicanálise. Aí eu acho que a fronteira, ela é um pouco mais delicada, né? Assim, porque eu acho que porque é delicado, não sei se vocês concordam, assim, mas vejo que é delicada porque a psicanálise, inclusive, ela esteve, né? Assim, ela está na base da formação, né? E do pensamento clínico dentro da psicologia, né? Então, assim, a psicologia tem várias abordagens. Tem o cognitivo comportamental, tem a Gestalt, enfim, a psicanálise ela vem ali, né, com a base freudiana, como esse saber que faz um alicerce de um olhar para aquilo que o sujeito não tem consciência, né, assim, então trazendo o lugar do inconsciente, ainda que nessas outras abordagens talvez ele venha com outros nomes, né, assim. E a psicanálise, que é esse saber, né, fundado ali com Freud a partir dos anos 1900, que vem trazer justamente um olhar para um objeto e um tratamento desse objeto, ressaltando a divisão do sujeito. Que vem para mim, assim, quando a gente pensa realmente a psicanálise, é o lugar do desconhecido para o próprio sujeito, né, que é o oceano do inconsciente. Acho que quando você fala assim que a psiquiatria, né, eles são os únicos que podem receitar, já diz também um tanto do foco deles, né? Que se trata do sintoma. Então, o sintoma é esse, como que a gente faz para eliminar, ou, a palavra acho que tá mais correta seria curar o sintoma. Time to take your pill. A cura para a psicanálise é outra, né? Talvez a ideia de cura seja outra. Acho que todo mundo sabe quanto que a gente, quando nós nascemos completamente abertos para a vida, né? E com o passar dos anos, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se enrijecendo. E esse enrijecimento aparece muito pela nossa visão de mundo. Não, fulano é tudo assim, as pessoas assim, eu sou desse jeito. A gente vai fechando as portas, ou dizendo de uma outra maneira, a gente vai se entupindo de respostas sobre a vida. A psicanálise, me parece que ela vai começar a questionar essas respostas, porque essas respostas vão deixando a gente não só enrijecido, mas fazendo as coisas do mesmo jeito. A gente para de se abrir para viver de uma outra forma. Então, me parece que a psicanálise, ela, mais do que dar respostas para o sujeito, né? Olha, você tem isso, você tem aquilo, faça assim que a vida é dessa forma, ela faz esse movimento de questionar as respostas dele para ele e criar outras perguntas que vão abrir as possibilidades de vida. Carcass, by Soutine, 1925.
It's not on the syllabus. No, it's not. Is it any good? Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think. It's not that easy, is it? Interessante a gente pensar até no sentido da própria técnica, né, do próprio método. Quando uma pessoa chega ao consultório, né, a regra que a gente apresenta é a regra fundamental da psicanálise. O que é a regra fundamental da psicanálise? O senhor deve dizer tudo o que vier à sua cabeça, mesmo que lhe seja desagradável, que pareça sem importância, irrelevante ou até mesmo sem sentido. Fale o mais livremente possível. E eu não sei vocês, mas a experiência que eu tenho é que muitas vezes isso causa um estranhamento muito grande no sujeito. Não, mas como assim? Você não vai me fazer uma pergunta? Não tem perguntas? E a gente tem algumas sessões iniciais ali, que são as entrevistas preliminares, em que algumas perguntas são feitas até para esse processo de transição acontecer, quando o sujeito vai ter que se haver com a sua própria fala. E parece fácil falando assim, mas exige essa abertura de eu não estou respondendo a uma demanda daquele outro. Eu vou ter que falar sobre algo que vier à minha cabeça sem amarras. Como assim sem amarras? Ou o mais livremente possível, né? Pensando na questão para que serve uma psicanálise, né? Para que serve a psicanálise, me parece que a um primeiro momento a gente poderia pensar, serve para colocar esse sujeito para falar, serve para oferecer um espaço de escuta para esse sofrimento psíquico que a gente dizia que as pessoas estão procurando desesperadamente. Aqui a gente citou 3, psicanálise, psicologia e psiquiatria. Então a gente citou 3 espaços sérios de comprometimento com a saúde mental, mas as pessoas estão buscando isso de forma desesperada em lugares mais variados possíveis, né? E aí acho que a questão é, o que a psicanálise oferece a essa escuta? Se a gente pede para o sujeito falar o mais livremente possível, o que a gente dá em troca? É interessante pegar o ponto pela fala, né, pela associação livre. Eu acho que tem muito um estereótipo do analista. Tem, enfim, né, tem charges, tem memes, tem o Porta dos Fundos, né, jogando com esse lugar nosso, assim, que é o quê? É o psicanalista atrás do divã, lá dormindo, comendo Kit Kat ou então fazendo anotações, né? Então, que é o quê? Um lugar de uma posição passiva, né? Como se só o analisante ele estivesse ali falando e trabalhando, né? Doutor, você estava dormindo? Não. Eu estava dormindo. Não, estava ouvindo você. Estava falando de um contexto difícil, né? Foi até o que eu anotei aqui. Que aí foi... Mas fala. Aí... O lugar do psicanalista, ele é ativo, né? Se a gente for pegar, inclusive, o lugar que o analista localiza, né, nos discursos é o lugar de agente. Ao mesmo tempo que tem a associação livre, tem o que Freud trouxe como atenção flutuante, e acho que uma colocação, assim, né, um avanço que o Lacan traz é o ato do analista. O ato do analista, ele vem instaurar o lugar de uma criação. Acho que a fala de um sujeito, a fala em associação livre, ela incomoda e ela causa angústia, né, nesse tempo inicial, até um certo acostumar, porque é um se haver com o que eu não sei, o que está para vir, né, do que eu tenho para dizer. Então, essa angústia de não saber o que está por vir tem a possibilidade do novo, da assunção do novo. E acho que o lugar do analista, né, a potência, né, do lugar do analista, da escuta, daquele que não está assim só ouvindo, também está escutando, é de dar direcionamento e a possibilidade para que essa criação advenha, né, para que justamente a gente saia dessas respostas repetidas, né, que a gente precisa dar nome para as coisas, né, no nosso sofrimento, os nossos traumas, as nossas separações, então a gente dá ali cria uma história para aquilo. E me parece que um processo, né, de análise é recriar, criar, né, em cima do que já foi feito de nós. O nosso tempo de produção, esse tempo de produtividade, enfim, nós somos muito atravessados pelas experiências, né? Eu acho que a análise é um tempo para a gente explicar o que está sendo vivido em ato, no momento, né?
E também retomando o passado, né? Assim, nisso já abrindo novas portas e novas vias para o futuro. Nós, enquanto analistas, nós testemunhamos ativamente um espaço de criação, expandir isso que foi feito conosco enquanto, né, estamos ali só tocando a vida e sendo objetos do que vivemos, né? Então, acho que a análise também é uma chamada para escutar o nosso lugar de sujeito nas nossas posições, né? Eu ia só dizer, quando você estava dizendo um espaço de criação, se a gente for pensar, né, no que a gente falava da associação livre, é um espaço de contação, uma contação que possibilita a criação, né? Assim, porque o que a gente convoca o sujeito é a contar a sua própria história. I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I could remember my first pair of shoes. Aos poucos ele vai percebendo tanto que é potente poder contar e recontar a sua história, a partir disso criar uma nova história, né? Tem muitos estranhamentos na clínica, às vezes o sujeito está contando uma coisa e ele fala assim, nossa, eu nunca contei isso desse jeito, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca falei sobre isso dessa forma, e como quando isso vai aparecendo, essa mesma experiência que foi vivida, mas nunca tinha sido contada, vai se tornando uma outra coisa, vai sendo uma outra história, né? Então acho que é uma possibilidade de criação na contação, né? Essa retomada, ela é muito interessante porque a gente é um tanto viciado em contar a nossa história de uma mesma forma, né? E aí, em análise, você entra achando que não, vou falar sobre isso, nossa, vou falar sobre isso de novo, vou repetir essa história, e aí você conta mais uma vez, e aí tem algum elemento novo que surge, tipo assim, que eu nunca tinha visto isso daqui, né? O novo, ele é inserido. De uma forma muito espontânea, né? E aí que as coisas vão se abrindo, né? Mas eu acho que esse é o lugar do analista, porque nós não sabemos nos escutar. Nós não aprendemos isso. Eu acho que tem um exercício nisso também, assim, de escutar o que estamos dizendo. Claro que sempre tem aquilo que nos atravessa, né? Quando o inconsciente, ele simplesmente realmente sai cortando tudo. E é quando a gente fala algo, opa, nossa, alguma coisa nesse sentido, mas se não, mesmo na nossa fala, muitas vezes a gente não escuta o que estamos dizendo. E aí é o lugar do analista, né? De uma pontuação, de trazer uma... Você escutou isso? Às vezes um simples assim, você escutou isso que você acabou de dizer? Puta merda. É assim, é uma coisa assim de um espanto, né? Assim, com o que nós falamos sem saber que estamos falando, né? E eu fiquei pensando assim, né? Eu falava desse dado no começo, tanto que, bem, cada vez mais tem sido presente as buscas por terapia, e aí a gente sabe por quê, né? Porque a sociedade cada vez tem menos espaço para o sofrimento psíquico, apesar de a gente estar falando sobre sofrimento psíquico, a gente não vivencia isso no meio social. É uma realidade que contemple a preocupação verdadeiramente, genuinamente com isso. É produzir mais, comprar mais, gastar mais, sem tempo para elaborar aquilo. E é essa lógica que a gente tem com as mercadorias, com tudo ao nosso redor, é a lógica que a gente tem com o nosso sofrimento. Eu lendo Orgulho e Preconceito pela 15ª vez, e em vários trechos no livro, né, que se passa na Inglaterra, século 17, 18 no máximo, não sei, certo? E eles trocavam muitas cartas, né? E aí lia a carta, e aí tem um tempo no livro de reler a carta, de digerir a carta, de trocar informações da carta com a irmã, escrever a carta, reescrever a carta, um espaço para o que se passa subjetivamente que a gente não tem mais hoje. A gente não tem nenhum espaço em que podemos contar, recriar, né? E aí acho que a psicanálise oferece isso, diferente de uma carta, diferente, e talvez até por isso, né, se a gente for pensar de uma forma muito perversa, muito cruel no cenário da pandemia, mas que as pessoas tão isoladas de outras escutas que às vezes iam dando conta capengamente, com um amigo, com uma coisa, se veem tão isoladas e ficam desesperadas, porque é preciso ter um espaço também, é preciso ter para onde vai isso tudo, né? Tem que ter um mínimo de escoamento dessa contação, porque por mais que a gente possa não se ouvir,
por mais que muitas vezes essa fala venha, ela precisa acontecer. Né? E aí, para que serve a psicanálise, né? Para oferecer um espaço em que existe um interlocutor ativo lá, que é o que você dizia, não é uma pessoa, por incrível que pareça, a gente não tá dormindo, né, atrás do divã. A gente tá atento e fazendo algo, né, estranhando o sujeito, colocando questões para o sujeito sobre a própria fala, assim, mas é mesmo? Que é o que você dizia das perguntas, né? Eu sempre bato nisso, assim, nessa questão de que a grande potência da psicanálise é fazer dúvida ao sujeito. Oferecer ao sujeito o que a gente quer dizer nesse lacanês barato, às vezes, de sujeito barrado. O que é um sujeito barrado, né? Um sujeito que tem uma barra nele, ele não é completo. E às vezes esse discurso vem muito completo, redondinho, prontinho. Mas é mesmo? Foi desse? Tá bom desse tanto? Tem um lado que eu tenho consciência das coisas e tem um outro lado que eu não tenho consciência, que ele é inconsciente. E esse lado inconsciente é este lado que eu não sei sobre ele, mas que ele opera em mim, que vai aparecer em análise. Vai aparecer quando eu estou falando uma coisa e acabo dizendo, eu queria dizer uma coisa, mas eu acabo dizendo outra. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. E aí tem alguém que escutou. E esse alguém que escutou, ele devolve de uma forma que eu possa fazer algo com isso. O que isso significa? Provavelmente o analista também não sabe. É ele que vai ter que criar. Vai ter que fazer algo com isso. Isso daí está falando alguma coisa. O que você vai fazer com isso? Enquanto analista, o que você vai fazer com o seu desejo? Que isso que surgiu? E eu acho que pegando bem o que você trouxe no começo, Loirão, de que a análise ela traz essa abertura de um leque, de várias possibilidades. E isso eu acho que vem também pela atividade do analista, que é não direcionar, não dar direção para a questão do sujeito, né? Então o analista ele vem de uma forma, acho que no seu ato, justamente dizer para o sujeito assim, olha, tem uma separação entre você, entre eu e você. Eu não sei o que diz de você. Quem vai saber é você. Eu só tô aqui para validar, não só, né? Eu tô aqui talvez com uma escuta muito particular, que pode validar isso, assim, a criação, ela é sua. Mas eu não vou escolher, não vou desejar por você. Né? Exato. Eu não vou dar o seu objeto, nem o caminho. Cada caso é um caso, né? Às vezes, em alguns pontos, um pouco de caminho bem a calhar, né? Assim, Freud autorizou. Papai deixou. Ele fala isso no texto do Indicações ao Jovem Médico. Ele vai dizer assim: em algum momento fazemos algo um tanto para além do que seria o que ele está chamando de estritamente análise. E não tem problema nenhum se a gente está fazendo para o processo acontecer e se você souber que o que você está fazendo não é ato analítico, depois Lacan vai chamar de ato, né? Lacan não falou, desculpa, Freud não falou, Lacan. Mas assim, o que Freud está dizendo ali é assim, algum momento tem um tanto de sugestão, só que você precisa saber que o que você está fazendo é sugestão. Se isso for para garantir que o processo possa acontecer, tá valendo, né? Porque me parece que um pouco do que nós estamos dizendo em comum, né, assim, tentando construir, é que a psicanálise serve, então, e aí eu não sei nem se essa palavra é uma coisa boa, né, assim, ela não serve muito a nada, ela oferece, é meio como a transmissão, a gente joga, pega quem dá conta também, pega como isso pode acontecer. Mas a psicanálise serve para oferecer, é um oferecimento de possibilidades, de construções. Tá ruim, não tá? Tá doendo. Porque a pessoa não vai pro consultório porque tá tudo bem. Ela pode até chegar com esse discurso, não, eu vim me conhecer mais. Ninguém vai querer enfiar a cara lá e ficar falando assim porque tá querendo se conhecer. Tá doendo, não tá? Tá ruim. E aí, vamos fazer o que com isso? Vamos descobrir onde é que tá doendo e o que dá pra fazer com isso que tá doendo. Quais são os caminhos? Quais são as questões? Por que dói tanto isso? E aí é o que a gente falava um pouco antes. Não é sobre esquecer ou fingir que não existe o que causou a dor. É poder contar essa história com menos
sofrimento, né? É poder recontar a sua história de dor e todo o seu sofrimento que te atravessa sem estar o tempo inteiro latejando. Bem, e pra quem é a psicanálise? Pra quem? Pra quem que é? Eu arriscaria dizer que é pra quem sofre. Quem sofre e quem quer psicanálise. Eu tenho imagem de na vida, a gente muitas vezes está ali dentro de um turbilhão, né, de acontecimentos, enfim, com toda a carga que isso comporta, né? Então, acho que a gente está ali, ó, com a cabeça dentro de uma água de correnteza, uma água muito turva. E eu acho que pode chegar algum momento da vida que a gente só quer, assim, levantar, respirar um pouco, poder olhar, respirar, ver alguma outra saída, se eu posso sair dessa água turva, atravessar a correnteza, se eu posso nadar de outra forma e, se preciso, retomar, colocar de novo minha cabeça para dentro e experimentar de outra forma essa água. E tem um meme, depois a Marina vai pôr, gente, é ótimo, que é um vídeo de um menininho, eu amo esse vídeo. O menininho segurando assim no cabo, chorando no meio da água e ondas, e ele esperneando. Aí vem a menininha, pega as perninhas dele, põe no chão, levanta ele. Uai, às vezes a psicanálise é essa menininha, entendeu? A gente levanta assim, olha aqui, tá vendo? Existe outra coisa, tá vendo? Vamos lá. Pode ser, né? Sai do sofrimento, bem. Dá uma olhadinha em cima. A psicanálise às vezes é essa menininha. A psicanálise faz essa inversão, né? O sujeito chega lá querendo, sim, uma ajuda, querendo uma cura, querendo lidar com o sintoma dele e durante o processo analítico, né, ele vira a mesa, né? Vira a mesa nesse sentido de ele toma um pouco as rédeas da vida através disso, através de tomar a palavra para si. Opa, calma aí. Né? Muitas vezes ele manda, inclusive, a gente calar a boca, né? Ó, é ótimo, né? Não é assim, não. É ótimo nesse sentido. A gente vê que tá a gente começa falando assim, você vai falar o mais livremente. Não, mas você não vai me fazer uma pergunta, no final ele já tá assim, não, peraí que eu não terminei ainda não. Peraí, você vai ouvir mais um pouquinho. Exatamente. Então, talvez nós somos incapazes de responder essa pergunta, né? Cada sujeito que chega até a clínica, que vai falar pra gente, olha, e aí a gente começa a ver que a psicanálise, ela pode estender nos muros dela, né? Ela, talvez, inclusive, ela nem tenha muros. Né? Então, talvez diga até mais de para quem fale. Talvez a gente seja importante também localizar quem escuta. Quem fala para quem escuta, né? Porque falar sempre falamos, né? Acho que a questão é se a gente dá escuta para aquilo que falamos, então... Para quem está disposto a escutar o que está falando. Isso, Isso.